Eu vi nas últimas semanas tanto a Bruna e Livros quanto a Gabi Junques fazendo ali um top 10 dos livros preferidos, né, de literatura francesa, literatura americana. E na última semana a Gabi postou o top 10 de literatura russa dela. E eu falei, agora sim eu me sinto apta para fazer esse top 10. Eu normalmente não tenho um tipo de nacionalidade específica, preferida de literatura, mas quando a gente fala de literatura russa, claramente é uma das minhas literaturas preferidas. Então vim aqui com o meu modesto top 10, fazer aquele modesto parênteses aqui com vocês que tem várias obras que podem não aparecer aqui, ou porque eu não li, ou porque acabou não ficando entre esses top 10 mesmo. E essa classificação vai ser com base na minha experiência de leitura, aquilo que eu mais gostei. Não vai ser necessariamente aquilo que eu achei melhor, o pior, sim aquilo que mais me marcou, aquelas obras que eu me pego pensando, que estão comigo até hoje e que eu levo para outras leituras. Tem vários desses livros que eu imagino que vocês acham que já vão aparecer aqui. Talvez a ordem seja uma surpresa. Já fica o convite para que vocês façam o top 10, top 5, top 3, talvez, livros preferidos de literatura russa de vocês aqui nos comentários. Então vamos começar. Na 10ª posição, nós temos o Diário de um Louco, que ele está nessa minha edição aqui do capote do Gogol. Eu li esse conto quando eu estava lendo o Duplo do Dostoiévski, autor que, por sinal, vai aparecer muito nessa lista aqui de hoje. E eu adorei esse conto. É um conto curtíssimo, ele não chega a ter 30 páginas e eu acho que ele é bem emblemático porque ele vai influenciar, assim, diversos autores russos e de outras nacionalidades depois, com essa representatividade da loucura, da insanidade, mas aqui tem uma sutileza que o Gogol, ele tem um pouquinho de humor, um pouco de sátira também na escrita dele, que não necessariamente é o que mais me chama a atenção, mas é muito interessante a gente perceber que nesse conto, que é formado por entradas de diário, como o fio narrativo, o fio condutor do raciocínio do personagem, ele vai se perdendo. E você percebe daí o como ele vai interpretando erroneamente as coisas que estão acontecendo à sua volta, e você consegue perceber o que ele tá vendo e você consegue perceber a realidade por trás daquilo. Então é um conto que vale a pena conhecer e é um conto que é base, né, da literatura russa, que vai influenciar diversos autores por 30 páginas. Eu acho que vale super a pena. Em 9ª posição, nós vamos ter A Dócil, que está nesse livro de contos aqui de duas narrativas fantásticas do Dostô. Todo mundo fala muito do Sonho de um Homem Ridículo, que tá aqui, que eu também gostei. Tem uma relação dele com o Inquisidor dos Irmãos Karamazov, que também é um... Na verdade, tem algumas edições que até coloca o Grande Inquisidor como um conto à parte do livro, porque ele pode ser lido de forma independente, apesar dele fazer mais sentido dentro da narrativa. Mas aqui nós temos a Dócil, que ela vai atentar contra a sua própria vida. Nesse livro aqui das duas narrativas, a gente vai ter dois personagens, né, em cada conto, que vão estar flertando com esse pensamento suicida. Ela, que no caso chega às vias de fato, e o marido dela chega ali na casa deles e vê o que aconteceu, e a gente vai acompanhar o pensamento dele, o raciocínio dele, tentando identificar os sinais do porquê que aquilo aconteceu. E eu acho que esse é um pensamento que toda pessoa, toda família, todo amigo que já teve algo como isso acontecendo próximo de si, se identifica. De procurar esses sinais, de procurar essas chaves de interpretação, de tentar entender o que eu não vi, o que estava acontecendo, o que eu deixei passar, o que talvez eu poderia fazer de diferente. Aqui a gente vai perceber também o papel desse marido no desencadear dessa história, que é também
um grande fator para todo esse movimento que aconteceu com a Dócil. É um conto muito bonito e a forma com que ela atenta contra a sua própria vida é bem simbólica também. Então, por mais que O Sonho do Homem Ridículo também seja muito bom, a Dócil foi o que mais me marcou. Vamos de Tolstói? Então, obviamente ele não poderia ficar de fora dessa lista e eu coloquei aqui o meu primeiro livro russo que marcou também o meu retorno para a literatura. Quando eu resolvi voltar a ler ficção e tudo, eu peguei uma promoção, eu não sei se foi no Submarino, se foi umas coisas dessa assim, eu não sei se foi na própria Amazon também. Enfim, eu comprei na época Ana Karenina e fui como se nada tivesse acontecido. Isso que eu acho interessante, gente. Como eu não tinha conhecimento, eu não estava nas book redes, eu não me senti intimidada por esse livro, não me senti intimidada por literatura russa. Para mim era mais um livro, eu sabia um pouco da história por conta do filme que eu já tinha assistido, que me interessava. E eu pensei, por que não? Vai ser um livro que vai contar ali desfechos de relacionamentos, de famílias, e não deve ir muito além disso, apesar de sim ir muito além disso, que foi a minha grande surpresa com esse livro. Mas talvez se eu tivesse mais consciência, mais conhecimento do receio que as pessoas têm com literatura russa, eu não tivesse embarcado em Anna K. Mas eu amei esse livro, por isso que ele está aqui na 8ª posição. Foi uma grata surpresa. Eu lembro que eu terminei assim em 1 semana e meia, 2 semanas no máximo, que eu não queria largar, o livro super anotadinho aqui. E chegou no final assim que eu li em um fôlego só. Eu acho que é um ótimo livro, apesar de que ele é enorme, mas é um livro muito bom para você começar a se desafiar na literatura russa. Ele é um livro de fácil leitura, óbvio que ele tem inúmeras camadas, mas para você fazer a leitura de ponta a ponta, entendendo o enredo, entendendo ali a narrativa, como os personagens vão se relacionando, como essas histórias vão se conectando, é muito gostoso. Eu lembro que eu fiquei muito impactada com ver a decadência da Ana K, como as coisas vão acontecendo assim e você pressente o final chegar muito antes dele realmente chegar. Eu me apaixonei pelo Living, meu marido me zoa até hoje daquela cena que ele tá trabalhando com o povo do campo, que ele tá ceifando a terra, ceifando uma plantação. E tem uma outra cena também que ele tá sentado, deitado, na verdade, numa carroça, olhando o céu e tendo inúmeros pensamentos, inúmeras conclusões que vão ter relação com o final dele aqui no livro. E eu me identifico com vários desses pensamentos, assim, e livraço, livraço, livraço. Em algum momento chegará a releitura. Não sei se eu terei espaço nesse livro aqui, tanta anotação que eu fiz, mas vai ser gostoso ver como que vai ser esse retorno e encontrar essa Morgana que estava no início da sua jornada de leitura. Provavelmente muitos de vocês não vão concordar comigo, mas em 7º lugar, e um livro que eu gosto mais do que Anna K, que também é do Tolstói, é Felicidade Conjugal. Eu sinto, né, e muitas pessoas falam isso, que aqui realmente a gente vai ter a gênese de Anna K, diversos assuntos que o Tolstói aborda nesse livro, ele vai aprofundar em Anna K. Só que para mim, a grande maestria tá aqui. Ele vai abordar em menos de 120 páginas muita coisa, e ele vai conseguir nessas poucas páginas ser o suficiente para passar uma mensagem muito poderosa mesmo. E nisso eu vejo muito valor na sua narrativa, no seu poder de síntese. A gente tem Anna K, que é enorme, então ele tem muito espaço para desenvolver sua ideia, desenvolver a filosofia de como ele vê esses relacionamentos, essa sociedade russa, como as famílias são estruturadas, como os amores são estruturados, a índole dessas pessoas, a moral, enfim, tantas outras coisas que a gente pode falar, mas ele faz tudo isso também aqui em Felicidade Conjugal e ele me pega no âmbito muito pessoal, porque eu já me identifiquei nesses dois polos dessa relação
Eu acho que é um ótimo livro para de vez em quando você fazer releitura, repensar no teu próprio relacionamento e ser um lembrete de você se reconectar com a pessoa que está do teu lado. Apesar de eu não concordar com o final desse livro, eu acho que a mensagem que ele tem é muito bonita. Vamos entrar então nos romances do Dostoiévski. Eu tô até com medo de mostrar esse livro aqui para vocês. E assim, não é que eu não gostei dele. Vamos falar que eu estou falando do meu top 10. Eu já li diversos outros livros de literatura russa. Esses são os meus favoritos. Então, ele sim é muito bem quisto no meu coração. Só que alguns outros me marcaram mais. Isso não quer dizer que ele é pior do que os outros, tá? Por favor. Mas em sexto lugar, eu trouxe então O Crime e Castigo do Dostoiévski. Eu não tenho muita justificativa para isso, na verdade, e todo mundo falava que eu ia amar muito esse livro. Eu realmente gostei muito dele. O final eu não concordo com o desdobramento que o Dostoiévski deu. Eu tinha projetado um final na minha cabeça, claramente não aconteceu o que eu estava imaginando, mas pro estilo de narrativa do Dostô, a visão de mundo dele, o que ele estava querendo passar, faz sim sentido, por mais que eu não tenha gostado, mas quem sou eu na fila do pão, não é mesmo? Mas ele é um livro que ele tem uma mensagem, um núcleo muito específico, e eu acho que em alguns momentos ele pode ficar um pouquinho cansativo. E não sei, gente, não me pegou assim tanto no coração quanto outros me pegaram. Eu gostei muito de conhecer o Raskolnikov. Você realmente vai levar esse personagem para diversas outras leituras que você fizer. Essa reflexão dos tipos de homem que existe na sociedade, quando que um crime ele é permitido ou não, que não é permitido no caso, né? Mas essa reflexão, essa filosofia desse livro aqui, ele é muito legal, muito interessante mesmo, mas os que vão vir a partir de agora, eles têm um lugar mais especial no meu coração. E vamos falar então do quinto lugar, que é um livro que eu odiei ler, gente. Foi assim, eu tenho que reler esse livro para eu fazer as pazes com ele no meu coração. Mas é o típico livro que eu odiei a experiência, eu fiquei extremamente angustiada lendo ele. Mas pensa num livro que foi fundamental para minha formação como leitora e que está sempre presente nas minhas outras leituras, que eu me pego pensando nesse personagem, e enfim, né? Para mim é o duplo do Dostoiévski, nesse livro que a gente vai ter o Goliathkin primeiro se deparando com o Goliathkin segundo. O final desse livro é assim pra mim, ele entra numa espiral assim de loucura, de insanidade. A gente vai. Por que que ele foi angustiante pra mim? Porque o Dostô, ele tem o brilhante poder, a brilhante capacidade de realmente te colocar dentro da cabeça de uma pessoa que está perdendo o sentido da realidade. Lembra que eu comentei do Diário de um Louco? Do Capote, a gente tem aqui o Dostô, então, se inspirando nessa obra, mas o que ele faz aqui transcende muita, muita coisa e eu acho que não tem como ser prazerosa a experiência de leitura quando você pensa em estar dentro da cabeça de uma pessoa que está perdendo a noção do sentido de uma cabeça que está enlouquecendo. Em quarto lugar, e eu não imaginei que esse livro estaria aqui, mas eu lembro desses personagens com muito carinho, o final foi muito agridoce, e eu falo de Gente Pobre, o primeiro livro publicado do Dostô, e também o meu primeiro livro lido dele. Aqui nós iremos acompanhar a troca de cartas do Makar com a Varvara, e ele é um homem de mais idade, ela é uma moça mais jovem, os dois numa extrema miséria, e tem uma cena que ele tá falando com o chefe dele e estoura o botão e a gente vê assim toda a dignidade dele, daquele botão da roupa dele que tá um trapo, que ele não consegue se aquecer com aquela roupa caindo no chão e todo mundo falando com maltrapilho ele tá, ele bebendo porque ele não consegue mais lidar com a pobreza, ele vendo a pobreza de uma criança.
É assim um livro muito sensível emocionalmente. A gente percebe como ele também acaba usando da literatura em alguns momentos para atenuar o sofrimento que ele está tendo. A Várvara é uma moça extremamente sofrida e impactada pela pobreza. E se você parar para pensar minimamente quais são os possíveis caminhos para uma mulher pobre nessa sociedade russa, você pode pensar também qual o possível final que ela teve aqui nesse livro. E, gente, é um livro muito sensível, muito melancólico. Tem algumas pessoas que acham ele um pouquinho chato, eu não achei, por isso que ele tá aqui em quarto lugar. Mais um Dostô, e esse livro aqui, ele é muito curioso porque ele não é um dos mais comentados do Dostô, mas quando eu li ele, ele também pega num lugar muito especial para mim, que é A Senhoria. E eu me conecto muito com o personagem principal, porque aqui a gente vai ter um quê do homem supérfluo. Foi o meu primeiro contato com o homem supérfluo, e isso abriu portas inimagináveis na minha cabeça. Isso me levou para tantas outras coisas na literatura que eu nem imaginava que seria possível. E esse personagem que ele tá fechado, tem uma cena em que ele comenta, né, que ele tá tanto tempo estudando e fechado dentro de casa, só que daí ele precisa procurar um novo lugar para morar, porque a antiga senhoria dele vai se mudar, ele não vai poder mais morar lá, enfim. E ele sai daí depois de muito tempo na rua, e a forma com que ele processa os sons, o cheiro, o gosto da rua na boca, assim, sabe? Aquele gosto que vem com o cheiro. E como ele se refugia dentro de uma igreja, querendo um pouco de sossego. Esse tipo de experiência sensorial, para mim, assim, é algo que eu vivencio muitas vezes. Então, eu me conectei muito com essa história. Eu gosto do fim desse livro também, que eu não consigo comentar aqui com vocês. A gente tem resenha. Tudo que eu tiver resenha aqui vai estar na descrição para vocês. E é um livro que ele tem também um aspecto que ele fica doente em um certo momento. E ele fica flertando ali entre o delírio da doença, entre aquele momento onírico do sono também. E acontecem algumas coisas e você não sabe o que é realidade ou não. Então, assim, foi sensacional, muito bom mesmo esse livro. Nem a chance, tá, pra ele. Eu acho que esses primeiros romances do Dostô são pouco comentados e eu gosto de entender como que esses assuntos eles vão ser desdobrados na obra dele com mais profundidade. Comentei do Diário de um Homem Supérfluo e óbvio que ele tinha que estar nesse meu top 2 aqui. Eu não sei, gente. Eu acho que eu já li umas 3 ou 4 vezes esse livro. Novamente, ele fala de um lugar muito pessoal meu. O meu principal ponto aqui é que esse personagem, ele não tem essa leitura de cenário tão apurada. Ele não consegue fazer a leitura desses momentos sociais, dessas coisas que estão acontecendo à sua volta. Ele interpreta de forma equivocada. E meu Deus, quantas vezes eu já estive em situações sociais e eu não conseguia entender o que estava acontecendo, não conseguia ler o cenário, e eu conseguia entender semanas depois o que estava acontecendo ali. Nossa, que sofrimento. Então eu entendo muito o que ele está passando aqui, tanto que esse livro ele é formado também por entradas de diário. E quando ele vai começar, ele vai falar dos momentos memoráveis da vida dele, só que ele acaba falando somente de um, que é o momento que para ele vai fundamentar a sua teoria de que ele é um homem supérfluo. Um ótimo livro, curto e que para mim ele tem uma representatividade na literatura russa de se encunhar o que é um homem supérfluo, mas em muitos lugares se vai ouvir como homem supérfluo, ele vem desse movimento cultural, social, político da Rússia. Mas aqui no texto de final que a gente tem do Samuel Junqueira, ele faz um belíssimo trabalho mostrando que não é só um movimento político e social, mas é um movimento, antes de qualquer coisa, psicológico,
desses personagens, dessas pessoas que, obviamente, que é um movimento literário que é baseado em pessoas reais que vivenciaram isso. Eu vou fazer uma pausa de 2 segundos para você deixar aqui nos comentários qual que é a sua aposta de top 1. De tudo que vocês já me ouviram falar aqui, ou não, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, quero ouvir o que vocês acham que estará nesse top 1. Então vamos lá. 1, 2. Obviamente que seria Os Irmãos Karamazov. E é novamente aquele livro que, curiosamente, eu não necessariamente tive a melhor experiência de leitura, assim, na hora em que eu de fato estava lendo, mas que quando eu lembro do livro, ele me marcou tanto. Esse é um livro que ele tem diversas histórias dentro da história, e todas elas são histórias que eu volto e meia me pego pensando. Isso para mim mostra como o livro vai crescendo ao longo do tempo e que ele vai fazendo mais sentido também. Então, não necessariamente a gente vai conseguir compreender toda a magnitude, vai conseguir aproveitar todo o livro no momento em que a gente está lendo. E para mim, isso forma um ótimo livro. Um livro que continua crescendo mesmo após a sua leitura, que está aqui para ser relido. Eu já comecei a releitura, mas eu tive que pausar porque eu tô com bastante coisa na minha mesa, no meu prato, enfim, mas que a gente vai acompanhar a história dos irmãos Karamazov, que são ali envolvidos em um crime que acontece, e a gente vai ver como cada um deles vai reagir de forma diferente. Ele tem uma pegada de um drama policial, assim, parece em alguns momentos, mas a forma com que a religião entra nesse livro, a reflexão do porquê as coisas ruins acontecem às pessoas, é muito genial. E perceber as diferentes personalidades desses irmãos e como eles vão se articulando entre si e dando destino para sua própria vida é sensacional. Dostoiévski tinha um plano deste livro aqui ter, na verdade, algumas sequências, né? Se eu não me engano, ele tinha a pretensão do segundo livro ser sobre o Alyosha, que é o irmão mais novo desses 3 irmãos aqui. Infelizmente, ele não conseguiu continuar esse seu último livro publicado. E para mim, realmente, é a sua obra-prima, é o livro que eu mais gosto dele. Eu sei que para algumas pessoas, por exemplo, o Crime e Castigo, ele é muito mais representativo. Eu ainda não li, né, dos grandes romances dele, eu ainda não li O Idiota, Os Demônios e mais algum que eu tô esquecendo aqui agora. Mas, enfim, esse foi meu top 10 de literatura russa. Deixem nos comentários o que vocês acharam, o que vocês talvez possam ter se surpreendido ou não, o que vocês já imaginavam que ia aparecer por aqui. E se você assistiu até aqui, fica o meu agradecimento. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e também hypar se aparecer essa opção para você. Agradeço os membros da Biblioteca Secreta que me acompanharam em diversas leituras maravilhosas que continuam me acompanhando. E eu te espero no próximo vídeo aqui do canal.